Você está feliz por estar aqui nessa noite? Você crê que Deus tem algo para você? Ele sempre tem, né? A palavra nos ensina que quando nós buscamos, nós encontramos. O pastor tem ministrado esse mês sobre o tema da conquista. Nós já ouvimos várias coisas sobre isso e hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra dentro desse nosso tema, do nosso tema mensal, que é conquista. Quantas coisas você já conquistou na sua vida? Se você é casado, você tem uma conquista aí do seu lado, não é? A primeira conquista. Mas quando nós falamos em conquista, falei a palavra conquista. O que é que vem na sua mente? Pensa aí, conquista. O que é que vem na sua mente? Um carro, uma casa, uma família, netos, filhos. O que é que vem na sua mente? Um sonho, é ou não é verdade? Um alvo, uma meta. Não há como nós falarmos de conquista sem nós falarmos de sonhos, sem nós falarmos de alvos, de objetivos, de metas e de conquistas. Seria inútil falar de conquista para alguém que não tem sonhos, porque só conquista quem tem sonhos. Vamos fazer uma oração bem rapidinho. Você vai dizer assim: Pai, me revela a Tua palavra, porque a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. O meu coração está aberto. Me revela a Tua palavra. O Senhor tem sonhos para as nossas vidas. Você crê nisso? E essa é uma boa notícia. Conquista. Não há conquista se não houver sonhos. Um sonho, ele é uma força motriz, ou uma força motora, ou ele é um motor que nos impulsiona a conquistar os nossos sonhos. A conquista, ela só vem quando eu tenho sonhos. Uma pessoa que não tem sonhos, ela vive um dia após o outro. 24 horas hoje, 24 horas amanhã, acaba caindo numa rotina. Você lembra quando o pastor aqui ministrou a respeito do povo de Israel que estava como escravo no Egito? O que é que o pastor falou que passava na cabeça deles o dia inteiro? Batata, cebola, tijolo. Você lembra disso? Que ele comentou num culto desse mês? Porque era o que eles faziam o dia inteiro. Era o que eles viam o dia inteiro. Eles viviam um dia após o outro. E um dia igual ao outro. Porque eles não tinham sonhos, eles não tinham expectativas, eles não tinham uma visão do futuro. Ainda que eles fossem um povo muito numeroso, ainda que eles fossem um povo cheio de capacidade, cheio de potência, porque eles eram uma grande multidão. Mas sem sonhos não adianta capacidade. Sem sonhos não adianta potência, não adianta habilidade, porque sem sonhos não há força para conquistar. O sonho, ele é a força que nos leva a conquistar. Os sonhos são a linguagem de Deus. Os sonhos são a linguagem do Espírito de Deus. Eu estava meditando quando Deus criou o mundo. Deus criou o mundo e a última coisa que Ele criou foi Adão e colocou no Jardim do Éden. E no Jardim do Éden tinha tudo o que Adão precisava. E Deus deu domínio para Adão nesse jardim, para ele comer das árvores, para ele domesticar os animais, dar nome a todas as coisas. Mas teve uma coisa que o Senhor não deu. O que é que foi que o Senhor não deu para Adão? A mulher. Deus não deu a mulher, Deus não deu Eva. Por quê? Porque Eva não havia sido concebida em Deus? Não, ela havia sido concebida. Assim como Deus pensou no homem, Deus pensou na mulher. Porque quando Ele criou o mundo, Ele faz macho e fêmea. O homem, Ele colocou sozinho. Mas não é porque Deus não tinha preparado a mulher. É porque Deus permitiu que Adão tivesse um desejo. Deus permitiu que Adão tivesse um querer, que ele tivesse um sonho. Se Deus coloca Adão no Jardim do Éden e dá tudo de mão beijada para Adão, ele ia desejar alguma coisa? Ele ia sonhar com alguma coisa?
Ele ia querer alguma coisa. Então ele está lá no jardim, com praticamente tudo. E aí ele vê os casais de animais. E ele sente falta. E ele deseja ter uma companheira. E é quando Deus entrega essa companheira para Adão. Deus permitiu que o homem desejasse. Deus permitiu que o homem sonhasse. Isso é algo que está dentro de nós. Isso é algo que o Senhor mesmo plantou em nós. Quanto mais o tempo passa, em alguns os sonhos se fortalecem, em outros os sonhos se enfraquecem. Dependendo talvez como as pessoas levam a vida, elas fortalecem os seus sonhos. Ou depende de como levam as suas vidas, enfraquecem. Cada vez diminui mais a expectativa, diminui mais a esperança, diminui mais os sonhos. Agora, uma coisa nós temos que concordar, que quanto mais novo, mais sonhador. Sim ou não? Na verdade, a gente tem uma tendência de diminuir os sonhos, ou de selecionar os sonhos, pode ser isso também. Mas, quanto mais novo, mais sonhador. Quando criança, você sonhava com muitas coisas? Todos nós. Bastava uma propaganda da sandália da Barbie que todas as meninas sonhavam com a Melissa, né? Na minha época era a Melissa. As meninas começavam a sonhar com a Melissa da Barbie. Agora dos meninos é o mundo que eu estou começando a descobrir. Do que é que eles vão sonhar, o que é que eles vão desejar. Mas a criança bastava ter uma referência que ela começava a sonhar com aquilo. Eu assisti um filme e eu via no filme luta de capoeira. Não sei se chama luta, mas enfim, a capoeira. Eu já falava para minha mãe: mãe, eu quero lutar capoeira. Ou eu via alguma outra coisa, balé, mãe, eu quero ser bailarina. Para a criança basta uma referência e ela começa a sonhar com aquilo. A Holly mesmo, quando nós viemos fazer as faxinas aqui na igreja, que a gente vem fazer mutirão, quem já veio, viu ela. Ela tem que ter uma vassoura, ela tem que ter um rodo, ou ela tem 3 anos, ou ela tem que ter um pano. E ela fica ali do lado, molhando e limpando, molhando e limpando. Por quê? É a referência que ela tem, é aquilo que ela vê. Você, menina, não fazia isso quando era pequena? Não queria de todo jeito lavar a louça? Você via sua mãe lavando a louça e você queria lavando a louça. E a minha mãe ainda dizia assim: vai brincar, aproveita que você não precisa fazer isso. Mas nós queríamos fazer aquilo, porque era a nossa referência. Era aquilo que a gente via, era aquilo que a gente queria fazer. E os homens, eu acho engraçado que os meninos quase não chamam bola, eles chamam gol. Automaticamente a criança já diz o gol, porque a bola já associa no futebol e já vira um sonho, já vira um desejo. Carro, caminhão, trator, ônibus. Os meninos gostam de tudo isso. Referência, aquilo que eles veem. E eles sonham. De certa forma, até uma projeção do futuro, daquilo que vai ser, daquilo que vai fazer. Os sonhos são algo que estão dentro de nós. É natural do ser humano. É tão natural que ninguém ensinou a criança a sonhar. Mas ela vê e sonha. Ela vê e projeta. Ela quer fazer. Ela quer ser. Ela quer estar. O sonho é algo natural do ser humano, do nosso coração. Agora, se eu não tenho nenhum sonho dentro de mim, isso quer dizer que algo está fora de ordem. Talvez decepções, talvez desilusões, não sei. Mas todos nós devemos ter sonhos dentro de nós, porque isso é a linguagem de Deus, essa é a linguagem do Espírito de Deus. E quando nós falamos de sonho, eu creio que a primeira pessoa da Bíblia que vem daqueles que já conhecem mais a palavra, chama-se José, o sonhador. O pastor comentou sobre ele aqui durante esse mês. Eu gostaria de ler com você Gênesis, o capítulo 37, o versículo 5, 6, 7 e o versículo 9. Aqui mostra qual foi o sonho que José teve. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram. Seus irmãos lhe disseram: então, tu vai reinar sobre nós?
quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Esse foi o sonho que José teve. Ele sonhou esse sonho 2 vezes de maneiras diferentes, com o mesmo significado. O sonho de José era um sonho grande ou era um sonho pequeno? O que é que você acha? O sol, a lua, as estrelas se curvando diante de mim, era grande ou era pequeno? Era grande. Agora, o sonho de José, por ser grande, provocou nos seus irmãos desprezo, provocou nos seus irmãos ódio. Geralmente esse é o resultado de quem sonha grande. Quem sonha grande provoca nos outros um desprezo, provoca nos outros talvez uma inveja, ou deixa de ser ambicioso, coloca os pés no chão, deixa de sonhar desse jeito, para de ser um sonhador. Você nunca ouviu isso? Eu acho que quando adolescente, quando nós comentamos com os nossos pais os nossos sonhos, a gente geralmente escuta isso. Para, menina, coloca o pé no chão, volta, desce, vem para cá, não sonha tão alto, não sonha tão grande. Eu fiquei pensando, será que existe algum problema de se sonhar grande? Será que existe algum problema de se almejar grande? E aí eu me fiz uma pergunta: o que é que o Senhor fez pequeno? O que é que o Senhor fez pequeno? Quando o povo sai do Egito e vai rumo à terra prometida, o Senhor abre o mar, e a Bíblia fala que eles passam a pés secos. Isso é grande ou isso é pequeno? Quando o povo de Deus estava lutando e eles precisavam que o dia continuasse para que eles pudessem prevalecer na batalha, o Senhor segura o sol para que o dia dure mais e para que eles pudessem vencer a batalha. Você já viu casas que são climatizadas, que tem climatização central? Acho que é essa a palavra. Já viu isso? Eu nunca vi pessoalmente, vi só na televisão. E eu falava para o pastor: amor, eu acho que eu gostaria de ter a minha casa com esse negócio central, que você liga e gela tudo, liga e aquece tudo. Você sabia que no deserto o Senhor climatizou o deserto? O povo estava andando no deserto, calor de 40 graus, o que é que o Senhor fez? Uma coluna de nuvem, para que o povo não se queimasse, para que o povo ficasse mais confortável. E à noite o que o Senhor fez? Uma coluna de fogo, para que pudesse aquecer. Isso é grande ou isso é pequeno? O Senhor climatizou o deserto, para que o povo pudesse andar rumo à terra prometida, vivendo o seu sonho, conquistando aquilo que o Senhor tinha falado. E aí eu comecei a pensar, mas será mesmo que não tem nada pequeno na Bíblia? E aí eu lembrei do episódio onde um rapaz derruba um machado no rio. Você conhece essa passagem? Derrubou no rio. E aí o profeta fez oração lá e tal. E aí o que aconteceu? O machado flutuou. O machado flutuou. Pensar, isso é pequeno. Machado? Desde quando flutuar ferro é pequeno? Você sabe que em Deus até aquilo que é menor se torna maior? Davi derrubou um gigante com 5 pedras. 5 pedrinhas é pequeno, mas para Deus o que é menor se torna maior. Alimentar uma multidão com 2 peixes e 5 pães, o que é isso? O grande, o abundante, ele vem de Deus. A avareza e a ambição não, mas o grande e o abundante. O que é que o Senhor fez pouco? O que é que o Senhor fez pequeno? O nosso Deus é um Deus de grandes coisas, ainda que elas sejam pequenas no seu tamanho, mas grandes no seu poder. O Senhor é um Deus que fez todas as coisas grandes. Os nossos sonhos, na sua maioria, eles são frutos da nossa referência. Por que é que você sonhava em lavar louça? Porque a sua mãe lavava a louça. Por que é que os rapazes não veem a hora de tirar a carteira de motorista e dirigir? Porque você viu alguém fazer isso. O que é que você sonha hoje?
O que é que você deseja hoje? Provavelmente é fruto de uma referência que você teve, de algo que você viu, de algo que você viveu. Até certo ponto da nossa idade, da nossa vida, nós vamos aceitando as referências, mas chega um ponto que nós precisamos selecioná-las. Qual vai ser a minha referência? O que é que eu vou usar de referência para sonhar? O que é que eu vou usar de referência para conquistar? Eu vou usar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a minha referência. O Senhor é a minha referência. Os meus sonhos, eles falam muito da maneira em que eu creio em Deus. Os meus sonhos revelam muito da minha fé, revelam muito de como eu vejo Deus. Cutuca o irmão do seu lado e diz assim: irmão, fala assim, amigo, está crescendo o sonho, não está crescendo o sonho? Talvez ao longo da sua vida muita gente te puxou para baixo, muita gente te disse diminui, mas a palavra de Deus nos ensina a crer, a levantar os olhos, a sair da tenda e contar as estrelas. O Senhor diz: saia da escravidão, porque eu tenho uma terra que mana leite e mana mel. Agora eu lembrei da uva em Canaã, que precisava de 2 para carregar um cacho de uva. O mundo quer diminuir, as pessoas querem diminuir, querem nos dizer que é difícil, que é impossível, mas o nosso Deus nos chama para sonharmos grandes coisas, para vivermos grandes coisas. Você sonha com uma boa casa? Você sonha com um bom carro? Você sonha com viagens? Sou só eu. Eu sonho com isso, eu almejo isso. E isso não tem nada de errado. Muito pelo contrário, a Bíblia nos fala em Salmos 37, o versículo 4, diz assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Ou seja, se alegre no Senhor, viva no Senhor, tenha prazer de estar na presença de Deus, e Ele concederá os desejos do teu coração. Eu já vivi tanto isso na minha vida. Lembrando de uma coisa pequena, que agora eu tenho uma característica de sempre pesquisar o melhor. Eu vou na internet e procuro assim: qual é o melhor café do mundo? Aí aparece lá, tá, o café. Qual é o melhor... Aparece. E uma vez eu fui pesquisar qual era o melhor chocolate do mundo. Qual que era o melhor? O suíço. Disse: Senhor, eu quero comer um chocolate da Suíça, porque se tem uma coisa que é boa na vida é comer. É ou não é verdade? Disse: ai, Senhor, eu quero provar o que tem de diferente nesse chocolate. E nós fomos para a Colômbia, na convenção da Colômbia, e lá a gente foi. Era a primeira vez que nós estávamos indo, e aí você vai mais apertadinho, mas a gente foi, porque era o sonho de Deus que nós estivéssemos lá, aprendendo da sua palavra, crescendo em Deus. E um jovem da Colômbia, ele chega para mim e diz assim: ó, a minha pastora, ela foi para a Suíça e ela comprou chocolate e ela me deu, mas eu quero dar para você. Era um chocolatinho assim, ó, mas era chocolate da Suíça. E eu pensei: gente, aqui para mim representa a passagem aérea e de volta à Suíça, aqui para mim representa hotel, câmbio de moeda, porque eu teria que fazer tudo isso na época, né? Hoje a gente já encontra aqui, mas na época eu teria que fazer tudo isso para experimentar uma coisinha. Pode ser um capricho, mas deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Querido, você só não vive determinadas coisas porque você precisa crer mais, porque você precisa colocar a sua fé mais em ação, porque o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Você pode, basta você aumentar os sonhos que estão aí no teu coração. Agora, o sonho de José, ele era um pouco diferente do que nós podemos dizer assim: o meu sonho de ter um bom carro, de ter uma boa casa, um bom trabalho, fazer uma boa faculdade, enfim. O sonho de José, ele era um sonho que Deus tinha colocado no coração dele. Porque o sonho de Deus, o sonho de José era um sonho da sua vida, mas era um sonho que ele dormiu
e sonhou. Foi um sonho que Deus plantou no coração de José. E essa é uma outra classe de sonhos. Os sonhos de Deus para a minha vida. Os sonhos de Deus na minha vida são os sonhos que vão me fazer mover até o último dia da minha vida. Esses são os sonhos de Deus. Porque você hoje pode sonhar com um carro. Você compra esse carro, daqui a um tempo você sonha com outro. É ou não é assim? Você faz uma coisa e daqui a um pouco você quer dar um passo adiante. Os sonhos de Deus são os sonhos que vão nos fazer nos mover todos os dias da nossa vida. Uma vez, fazendo uma viagem, nós estávamos bem quietos, eu comecei a me imaginar com tudo. Fechei os olhos assim, me imaginei com tudo que eu queria. Fecha os olhos aí, vê como é que fica o teu sentimento. Se imagina com tudo. Qual o carro que você está andando? Onde é que você está? O que você está fazendo? Como é que está a tua conta bancária? Como é que está a tua família? Qual é a próxima viagem que você vai fazer? Se imagina com tudo. É bom? Pode abrir os olhos. É bom ou não é? É bom. Agora, eu imaginei bem profundamente. Bem profundamente eu com tudo. E aí eu pensei, e aí? E agora? Você pode dizer assim, pastora, eu ia curtir, eu ia desfrutar. Mas e aí? E depois disso? O pastor comentou aqui sobre a depressão de um humorista bem famoso esses dias. Um jovem muito humilde, que cresceu na vida com seu trabalho, com sua dedicação. Comprou avião, fez de tudo, estava vivendo viagens. E aí daqui a um pouco ele coloca lá que ele está em depressão. Ele alcançou todos os sonhos dele, mas ele não tinha um sonho de Deus no coração. E isso, você já ouviu os ricos entrando em depressão? Aí você pensa, tá assim porque tem tudo, não falta nada, e tem coragem de entrar em depressão ainda? É porque falta. Tem tudo daqui, desse mundo que o dinheiro pode comprar, que a influência pode fazer, mas chega um ponto que entra depressão. Quantos artistas você já viu tirar a sua vida? Cada pouco aparece um, né? Não vamos noticiar a causa da morte. Chegaram no topo do mundo. E no topo do mundo descobriram que faltava algo. Que alguma coisa dentro deles estava faltando. Agora, nós podemos passar a vida inteira buscando por algo, lutando por algo, sem saber que o mais importante é de graça. E que o Senhor nos dá. E que o Senhor planta no nosso coração. Você sabe que a nossa igreja, ela nasceu em Concórdia, minha cidade natal, no oeste. Concórdia, alguns irmãos aqui já estiveram na igreja lá em Concórdia. Tem um templo próprio para 13.000 pessoas, toda climatizada, com som, luz, tem chácara, o auditório com capacidade para quase 1.000 pessoas. A igreja está toda estruturada, tem um culto cheio. Eu diria que proporcionalmente Concórdia seria uma das igrejas maiores do país, pela população, pelo número de pessoas que moram lá e pelo número de pessoas que vão à igreja. Na cidade, se eu não me engano, é perto de 50.000 pessoas. Na igreja, 13.000 pessoas. Proporcionalmente é uma das maiores igrejas do Brasil. Aí você vai dizer assim, aí pastora, levantaram as pernas para o alto e cruzaram os braços? Alcançaram o que muita gente quer, que muita igreja deseja. Um local próprio, todos os ministérios estabelecidos, mas eu vou te dizer que não, eles estão em campanha de oração. Eles estão abrindo um segundo culto. Eles estão avançando, eles estão fazendo imersão, eles estão fazendo seminário. Por quê? Porque o sonho de Deus, ele não para. O sonho de Deus nos move. O sonho de Deus nos enche de fé, de expectativa, de visão do amanhã, de esperança. Esse é o sonho de Deus.
Você deve ter os teus sonhos, mas saiba que Deus tem um sonho para você. Deus tem um sonho com você. E esse sonho vai dar sentido à tua vida. Num momento da minha vida, eu disse, já frequentando a igreja, já conhecendo a palavra, e eu disse, Senhor, eu não canto, eu não toco, eu não danço, eu não tenho uma veia artística. O que o Senhor quer de mim? O que eu vou fazer? Sabe aquele negócio, onde é que eu vou me achar dentro da igreja? Qual que vai ser o meu sonho? Qual que é o meu ministério? Deus me chamou para quê? E aí você começa a olhar para as tuas habilidades, o que eu sei fazer, o que eu faço. E aí eu orei e eu disse, Senhor, me revela. Eu não orei uma vez só, mas numa vez Deus me revelou. E eu disse, Senhor, me revela, qual é o sonho que o Senhor tem para a minha vida? O que é que o Senhor sonhou para mim? E eu abri a palavra e caiu em Efésios, o capítulo 4, o versículo 11 e o versículo 12. E eu quero convidar você para nós lermos juntos. Efésios 4, 11 e 12. Diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Deus me deu essa palavra. E eu peguei o final dessa palavra, eu entendi, edificar a igreja. O Senhor me chamou para edificar a igreja. Não só eu, tenho certeza que muitos outros. Mas quando eu pedi, o Senhor me respondeu. E aí você pode dizer, tem dias bons, tem dias ruins, mas quando você tem o sonho de Deus no teu coração, você tem força, você tem ânimo, você sabe o que você vai fazer amanhã, você tem determinação. Você pode viver por um sonho seu, mas infelizmente eu quero te dizer que você vai ficar insatisfeito. Aquilo lá não vai te alegrar para o resto da vida. Mas quando você tem um sonho de Deus, é até o último dia da sua vida. Você está movido por aquele sonho. O pastor comentou aqui, estou falando bastante do pastor, né? Viu só, amor? A boca fala do que o coração está cheio. E ele falou aqui que ele participou de um curso sobre administração e tinha um senhor de 70 anos que estava fazendo o curso. E ele me falou assim, amor, esse senhor nem precisava estar lá. Ele sabia mais do que os professores. Ele disse, eu acho que ele estava lá porque se ele para de fazer isso, ele morre. Você já ouviu isso? Se parar de trabalhar, morre. Se o pai parar de fazer tal coisa, ele morre. Já ouviu isso? Eu já vi em congressos da igreja senhorinhas, cabelo branquinho, já um pouco encurvada da idade, indo lá participar do congresso. Elas estavam indo lá não para viver, mas porque aquilo era a vida delas. Nós podemos buscar coisas para viver, mas quando você tem um sonho de Deus no teu coração, você tem vida. Você tem vida todos os dias da sua vida. O primeiro tópico dessa palavra, que eu termino agora, o primeiro tópico é: sonhe um sonho de Deus. Se Deus me respondeu, Ele te responde. Sonhe com todas as outras coisas. O Senhor nos permitiu, o Senhor nos criou com essa característica de sonhar, de desejar e de querer. Mas busque um sonho de Deus. É Ele que vai dar sentido à tua vida. É Ele que vai encher o teu coração e que não vai permitir que você se torne vazio. Porque eu creio que aqueles que entram em depressão são aqueles que sentem um vazio, de ter muito e não sentir nada, de ter tudo e não se alegrar com nada. Amém? Então olhe para a pessoa do seu lado bem feliz, me ajuda aí e diga assim: Deus tem um sonho para você. Deus te criou com um propósito. Ele tem um sonho. O segundo tópico que eu gostaria de falar com você: José, ele teve um sonho, um baita de um sonho. Os irmãos o desprezaram. O que aconteceu com ele? Os irmãos jogaram ele num poço e venderam como escravo. E ele foi como escravo para o Egito. E ele foi parar na casa de Potifar como um escravo. E a Bíblia fala que na casa de Potifar, por causa da sua eficiência, do seu trabalho, do seu caráter, Potifar colocou ele como governador da sua casa.
Ele estava a par de todos os assuntos da casa de Potifar. Ele era o responsável. Mas aí você sabe que a esposa de Potifar quis se aproveitar de José e depois disse que ele é que queria se aproveitar dela. E aí José foi lançado na prisão. E na prisão o que acontece com José? O carcereiro ou o responsável pela prisão coloca ele como chefe. Agora, José, você vai governar a prisão. Eu aprendo duas coisas com isso. A primeira é: não espere pelo palácio. Deus te prometeu um palácio, Deus te prometeu coisas, um sonho, isso e aquilo. Não espere. Seja hoje aquilo que Deus te chamou para ser. O que José foi do Egito? Governador. Mas antes ele governou a casa de Potifar, depois ele governou a prisão, ele não esperou. Nós não podemos receber um sonho de Deus e cruzar os braços e dizer: vou esperar pelo palácio, porque quando eu chegar no palácio, eu vou fazer determinada coisa. É hoje, seja hoje, faça o melhor hoje, onde Deus te colocou. Pastor, a senhora não sabe onde é que eu estou, eu não sei onde é que você está. Mas o que você tem que saber é para que Deus te chamou e para que Deus te colocou lá. Para te preparar para você chegar no palácio. É bom receber uma promessa de Deus, mas é errado cruzar o braço e ficar ansioso pelo palácio. Que chegue o palácio, que chegue a honra de uma vez. Seja hoje. O que Deus te chamou para ser? É para governar no palácio. Governe na prisão. Governe na escravidão. Seja você. Olhe para a pessoa e diga assim: seja mais. A gente escuta seja menos. Não é assim que o pessoal fala hoje? Seja menos. Eu vou dizer para você: seja mais. Seja mais. Faça mais. Seja agora. Agora. Porque quando eu estiver naquele lugar, aí sim eu vou fazer determinada coisa. Porque quando eu for líder, vou fazer um monte de coisa. Porque quando eu for tal profissão, quando eu alcançar, faça agora. Segundo, desse tópico, transforme o seu agora. José chegou no palácio, mas antes disso ele fez da casa de Potifar o seu palácio, e depois disso ele fez da prisão o seu palácio. Eu gosto muito de uma imagem que tem na internet, de uma casinha, você já deve ter visto, de uma casinha feita toda de barro. Mas ela tem um vasinho de flor, ela é toda varrida. Você já viu essa imagem? Toda organizadinha a casa, é uma casinha de barro, mas ela está ali. Eu gosto dessa imagem porque ela mostra que o meu agora, ele pode ser transformado no melhor para o agora. Essa palavra foi uma palavra que Deus deu para mim, porque em Concórdia eu morava numa casa grande. E eu vim para cá, e aqui os imóveis são na sua maioria menores. Mas eu vim para cá com a minha mudança de lá. Então meu sofá era grande, meu guarda-roupa era grande, minha mesa era grande, era tudo grande. E aí, dentro do apartamento pequeno. E aí a gente fica ansioso pelo palácio. Você fica ansioso pelo dia que Deus vai atender o teu sonho, quando você vai realizar. Mas aí o Senhor me deu essa palavra: transforme o seu agora. Eu vou parar de esperar a minha casa e vou transformar o meu apartamento naquilo que eu quero, naquilo que eu gostaria. Eu vou transformar. Será que você pode transformar o teu agora? Seja mais e transforme o seu agora. O teu trabalho pode não ser o melhor lugar do mundo, mas transforme o ambiente. Faça alguma coisa, leve algo novo. A sua família, a sua casa pode não ser o seu sonho final, mas transforme no teu palácio temporário. Transforme naquilo que você deseja. Faça um pedacinho daquilo que você deseja ali. Não fique ansioso pelo palácio, porque o palácio ele vai chegar no tempo certo, quando você já se tornou e quando você já transformou. Aí o palácio chega. Deus tem sonhos, Deus tem promessas, mas não é para a gente cruzar o braço e esperar chegar. É para a gente viver o hoje, ser agora,
transformar o agora. Porque aí quando chegar a sua hora, você vai estar preparado. Que foi o que aconteceu com José. O terceiro e último tópico, eu gostaria de ler em Gênesis capítulo 40 e o versículo 14. Gênesis 40, 14, diz assim: quando tudo estiver indo bem para você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tira-me desta prisão. José, na prisão, ele interpretou 2 sonhos, o do copeiro e do padeiro. E ele falou: olha, fulano, quando você chegar lá no palácio, você fala de mim para faraó. Lembra de mim, não esquece de mim não. A verdade é que o fulano chegou no palácio e esqueceu dele por 2 anos. Depois de 2 anos é que José vem ser lembrado. Mas o interessante dessa parte é que José transformou a prisão e a escravidão no seu palácio. Ele se transformou em governador, mas ele não perdeu a visão daquilo que Deus tinha prometido para ele. Ele não perdeu a visão. Ele estava dentro da prisão, transformado, governando, mas ele sabia que aquilo ali não era o fim, que Deus tinha mais. Quando nós alcançamos algumas coisas na nossa vida, a gente pode acabar se conformando. A gente pode dizer: Senhor, vou ficar por aqui mesmo, vamos tocar desse jeito. José não perdeu a visão do sonho que Deus tinha. Não perca a visão, porque Deus cumpre sonhos. Deus cumpre as promessas. Ele faz. Basta você crer e não perder a visão. Independente de como você esteja hoje, transforme e seja, mas não se conforme. Não se conforme. Ele estava lá, mas ele disse: lembra-te de mim. Porque ele sabia aquilo que Deus tinha prometido. Ele sabia que o sonho que Deus tinha colocado no coração dele iria se cumprir. E se cumpriu. José se tornou governador do Egito. Acima dele apenas Faraó. Governou todo o Egito. Aí você diz: meu Deus, que ambição. O sonho de Deus nunca é só para você. José se tornou governador. Foi bom para ele. Mas ele, sendo governador, ele alimentou a sua família. Foi bênção para a sua família. E não só a sua família, como todo o povo da época. Para a nação inteira ele foi bênção. O sonho de Deus é um sonho completo. E se você não avança, se você não conquista, alguém sofre. Alguém fica em prejuízo. E não é só você. Sonhe um sonho de Deus. Transforme o seu agora. Não perca a visão do sonho.